Olá, pessoal, mestrandos e mestrandas em Ciência da Educação do Programa de Pós-Graduação da Leonardo da Vinci. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Filosofia da Educação e Teorias das Ciências. Eu sou o professor José Clécio, como já me apresentei em outros vídeos, e vou estar ministrando a disciplina para vocês. Qualquer dúvida, já sabe, deixa lá na mensageria que eu estarei respondendo para vocês. Nós vamos começar a estudar sobre a origem do termo filosofia. A gente sabe que a filosofia ela é a ciência do pensamento, é a ciência do questionamento. Mas a palavra filosofia ela é de origem grega e é composta por duas palavras, philo e pela palavra sofilo. Então, philo ele significa amizade, amor, sofia, sabedoria. Então, se filo significa amor e amizade, e sofia significa sabedoria, logo filosofia significa somente o desejo da procura dessa sofia, ou seja, da sabedoria, do questionamento. A filosofia é baseada na questão do questionamento, na busca dos porquês, de encontrar respostas. Então, lembre, filo significa amizade e amor. Sofia, sabedoria. Então, filosofia é a procura dessa sabedoria, é a procura desse conhecimento. E aí o que acontece? A filosofia ela é uma ciência que ela não vai determinar nada como correto, nada como errado. Ela simplesmente vai questionar. Se você muitas vezes diz, olha, a minha sandália ela é preta, ela vai questionar, por que que sua sandália ela é preta? Então ela vai questionar um conjunto de elementos, sejam valores sociais, éticos, políticos, da ciência, da cultura. E a filosofia, em hipótese nenhuma, ela aceita a afirmação do tipo porque sim, porque não existe uma resposta pronta e acabada. Ela é sempre ela é uma ciência que vai levar o ser humano a ser uma pessoa crítica. E também ela tem a questão de repensar, que é retornar por nossa própria conta pensamentos já pensados, ou seja, há uma questão de renovação. Então, a filosofia, que é a ciência da sabedoria do questionamento, ela nunca vai aceitar o sim como resposta definitiva e vai estar sempre questionando, encontrando mais conhecimento. Aqui temos a questão da filosofia na antiguidade. A filosofia na antiguidade, ela era entendida como interior de quem estima, de quem respeita, de quem procura o conhecimento. Porque a filosofia está exatamente nesse processo, a busca do conhecimento. Quando foi para a Idade Medieval, ela teve muito ligada à questão da igreja. Sabemos que ao longo da nossa história, a igreja sempre esteve presente em diversos momentos e ela influenciou bastante em toda parte do mundo. Quando partimos para a Idade Moderna, houve aí o movimento da contestação da doutrina da autoridade católica, como o humanismo, o renascimento, as revoluções burguesas, e aí foi quando também surgiu a questão de buscar uma compreensão de um mundo menos teocêntrico, ou seja, um mundo que tivesse menos centrado em religião e que houvesse aí, foi quando aconteceu aí também o surgimento do protestantismo. Na atualidade, hoje na atualidade, no Brasil, em qualquer parte do mundo, a filosofia é um movimento que vai investigar a questão da relação social, cultural, conhecimentos científicos, de modo a depreender políticas e culturais que sustentam os interesses das classes dominantes. Então, hoje essa é a filosofia. Ela é concebida como um pensamento investigativo que estuda a classe dominante, estuda a classe pobre, para poder aprender conhecimentos que venham a mudar essa realidade. E aqui tem a questão do que seria o ato de filosofar. Por exemplo, o que é que eu preciso aprender filosofia? Eu preciso aprender filosofia, eu preciso questionar, porque eu preciso ser
um ser questionador, preciso ser um ser crítico. Então, o ato de filosofar só pode ser empreendido por aqueles que assumem uma atitude perante a vida, ou seja, aquela pessoa que se nega a aceitar aquilo que é transmitido e imposto como algo natural e imutável, ou seja, para a filosofia não existe nada que seja que não mude, que não se modifique. Tudo se modifica o tempo todo. E aí, ao desenvolver a atitude filosófica, o sujeito transforma a recusa de muitas crenças que acontecem. Tem a questão dos prejuízos, preconceitos cotidianos do movimento. Mas a filosofia ela se recusa a aceitar qualquer pensamento, qualquer ideia como imutável. E aí o verdadeiro filósofo é aquele que nunca esmorece na arte de conhecer. Como a filosofia é a arte do conhecimento, da sabedoria, ele é um processo de investigação de vida contínuo, constante, da natureza, da sociedade, da população, e que requer um entendimento existente entre o conceito de homem, cultura, linguagem e trabalho, para poder compreender o desenvolvimento humano da sociedade e aí sim também poder favorecer os menos favorecidos. Tem alguns filósofos aqui que eu vou mostrar para vocês, alguns filósofos importantes que se destacaram ao longo da história. São muitos, mas eu selecionei apenas 9. O primeiro foi o nosso querido Aristóteles, que Aristóteles ele era discípulo de Platão e ele se dedicava muito à geometria, à ética e também à poesia e também chegou a cursar medicina. E Aristóteles, ele foi um filósofo que ele é, superou o seu discípulo, que ele era discípulo de Platão, e ele superou Platão em suas lições, aprofundando até modificando as doutrinas do tutor, porque Aristóteles, e aí Aristóteles virou professor, e como era de se esperar, ele acabou achando que substituiria Platão como diretor da escola, mas quando chegou esse momento, ele não foi eleito por ter sido considerado estrangeiro. Então ele era uma pessoa super inteligente, desde a poesia, a geometria, a medicina, discípulo de Platão, ele superou Platão, queria tomar o lugar de Platão, mas infelizmente não conseguiu consumar esse sonho porque ele não era do país de Platão. Temos aqui Platão, né, que tinha lá o admirador Aristóteles, que aí ele nasceu no berço de uma família rica, ele tinha muito dinheiro, mas pouca gente sabia que o nome de Platão, na verdade, não era Platão, era Aristóteles. Esse era o verdadeiro nome de Platão, Aristóteles. Então, se vocês ouvirem um dia falando o filósofo grego Aristóteles é Platão, que era um apelido que os gregos queriam dizer ombros largos, pela questão do conhecimento que ele tinha. Então, ele era um ser que genuíno, ele acabou virando político e depois virou discípulo de Sócrates, que passou a ver o mundo de outra forma e preferiu investir o seu tempo e conhecimento na busca do conhecimento, na reflexão do que estava acontecendo na sociedade. Com 40 anos de idade, o Aristóteles ou Platão, ele abriu a sua própria escola em Atenas e escolheu chamar de academia, né? Academia hoje é o que nós chamamos de universidade, onde reuniu uma série de pessoas que estavam interessadas na filosofia, na busca do conhecimento. Temos Descartes, que foi um outro filósofo assim bem conhecido, que ele é conhecido pela célebre frase penso, logo existo. Ele diz que se você pensa, então você tem existência própria. Ele era francês, ele era físico, matemático e filósofo. Ele criou o pensamento cartesiano, onde, segundo ele, as reflexões serviriam para a base de conhecermos como a filosofia moderna. Ele era também formado, além de físico, matemático, filósofo, ele era formado em direito, mas porém nunca atuou na área de direito. Ele achava que só a matemática era capaz de demonstrar o que afirmava. E assim, por ser um intelectual,
durante toda a sua vida, ele foi um filósofo chamado de pensamento cartesiano, porque a paixão dele não era é, outras áreas como direito, a medicina, mas sim a matemática. Temos Hegel, ele era George William Friedrich Hegel, ele era um sujeito avant-garde, mas tão avant-garde que foi precursor do existencialismo e do marxismo de Karl Marx. Ele teve uma sólida formação religiosa na igreja e começou a escrever sobre temas teológicos ligados à religião e se debruçar sobre a filosofia grega e a literatura. Ele era um acadêmico que escreveu muitos livros, que deu aulas na universidade e que teve muito poder nas universidades alemãs e chegou a ser o filósofo oficial do rei da Prússia, de tão inteligente e tão pesquisador que ele era. Temos Kant, que ele é fundador da filosofia crítica, né? Ele serviu de base para a filosofia moderna. Ele nasceu na Prússia, no berço de uma família luterana, numa família protestante, e que entrou no curso de teologia para poder se aproximar mais da filosofia. Então, enquanto acadêmico, ele deu aulas sobre filosofia moral, lógica, metafísica e conseguiu alcançar o topo da carreira, que seria o cargo de catedrático em lógica e metafísica da Universidade de Königsberg. Então, assim, devido ao seu esforço todo durante toda a sua vida, ele conseguiu alcançar o cargo máximo. Temos aqui o Aristóteles. Aristóteles e Platão mudaram o rumo da filosofia ocidental, graças a esse sujeito aqui de cima, que no caso é Sócrates. Sócrates ele foi um grande filósofo que ajudou Aristóteles e Platão a mudar a forma como era conhecido o pensamento ocidental. Ele foi precursor de uma verdadeira revolução intelectual. O filósofo, ele é autor daquela frase: só sei que nada sei e que muito pensa que sabe, nada sabe. Isso demonstra um pouco de humildade quando ele, apesar da grande inteligência e do potencial dele, ele diz: eu sei muita coisa, mas quem muito pensa que sabe acaba não sabendo de nada. Ele nasceu em Atenas, ele era de família humilde, e o pai dele era escultor e pedreiro, e a mãe era parteira. Então ele mergulhou no seu desenvolvimento uma forma de pensar e apesar de ele não ter deixado uma obra escrita, ele não deixou nada escrito, ficamos sabendo da maioria de seus registros pelos seus discípulos Aristóteles e Platão, que eram discípulos de Sócrates, porque ele não deixou nada escrito. Temos Confúcio. Confúcio ele foi o primeiro chinês a entrar na lista como um filósofo asiático. Kung Futsu, que era o verdadeiro nome dele, e aí passava a ser conhecido como Confúcio. Ele ficou órfão aos 3 anos de vida e foi criado em meio a uma realidade extremamente pobre, né? Órfão aos 3 anos e ficou numa família pobre. Suas reflexões elas giraram sobretudo acerca da justiça e do que significava estabelecer um bom governo. Ele tinha a preocupação de que teria que a necessidade de estabelecer um bom governo para que pudesse, então, esse governo administrar toda a sociedade, não para um pequeno grupo, mas para todo o grupo da sociedade, para que todos tivessem condições. E aqui temos Montesquieu, que Montesquieu ele foi um filósofo que dividiu os 3 poderes. Ele criou os 3 poderes, que é o poder executivo, que é o legislativo e que é o judiciário. Né? Foi uma das maiores contribuições de Montesquieu, que é percursor, ele é considerado percursor, o que deu origem à sociologia francesa. Ele era um dos maiores nomes do iluminismo também. Nasceu em um castelo, ele era filho de nobres, tinha condições financeiras, teve a melhor educação da época, se formou em direito e virou barão e herdou a propriedade rural onde a família produzia vinho. Lembrando que Montesquieu também ele foi um intelectual que dedicou a sua vida a estudar não somente a sociedade francesa,
onde ele viveu, mas como também um conjunto de civilizações vizinhas, e aí ele passou a relativizar os conhecimentos que ele conhecia das diversas sociedades e relativizar os valores que pareciam irrefutáveis. E aqui fica a questão, que é estudar filosofia. Quando a gente, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito também que no país de vocês, filosofia ela sempre teve constante, foi uma disciplina constante no decorrer dos anos de estudo de vocês. Mas nós estudamos filosofia por quê? Nós precisamos ter um pensamento crítico, precisamos ser reflexivos, não podemos ser seres alienados, temos que pensar, questionar, criticar, nós temos que sair de fora da caixinha, ou seja, de pensar no formato quadrado, de que tudo que as pessoas falam para a gente é verdade e passarmos a acreditar nisso e não questionar. Temos que criar também uma posição analítica, uma posição onde a gente possa analisar os fatos e não aceitá-los como verdade absoluta. Temos também que fazer as melhores perguntas no processo de reflexão, né? Quando a gente está em uma situação, precisamos refletir e questionar. E também temos que ter ideias independentes. Nós não podemos, como somos seres críticos, nós não podemos estar sempre aceitando a opinião do outro. Nós temos e devemos discordar do pensamento do outro, porque não existe você pensar todo o tempo de forma igual. Então entra a questão dos pensamentos e ideias independentes. E aí, a gente estuda filosofia para desenvolver um pensamento crítico e a capacidade de argumentação, para ajudar a entender o mundo e a si mesmo, e incentivar um processo de reflexão sobre a questão da ética e a questão da moral, e além de aprimorar habilidades de pesquisa e de escrita. Então, isso permite com que a gente questione o senso comum, analise os processos complexos, tome decisões e possamos agir cada vez mais de forma profissional. Aí aqui nós temos algumas características da filosofia. Que, primeiro, é o questionamento radical, que ele busca as bases do questionamento de forma mais profunda, em vez de ser de forma superficial. Tem o rigor, ele exige explicações completas que deem respostas precisas, que fujam das contradições, que fujam da ambiguidade. Tem também a questão da visão de conjunto, onde ele considera o todo e não a parte isolada. Então, o todo ele tem que estar reunido para poder ser analisado, para poder analisar do que as partes fragmentadas. Temos a questão da busca pela verdade, pois que ela é a ciência, a área do questionamento, do porquê, que ela vai questionar, vai buscar respostas satisfatórias, do que respostas imediatas para chegar a uma solução, a uma resposta mais precisa, além também da autonomia intelectual, que ela promove que o ser humano ele deve agir de forma crítica, autônoma e sem se prender a nenhum tipo de dogma ou religião. Aí aqui tem um resumo, né, do que é filosofia. A palavra filosofia vem do grego, significa amor, amizade, filo, que é sabedoria, sofia, né? Então significa amor à sabedoria. Qual é o objeto da filosofia? Ideias, conceitos. O método dela é a reflexão sistemática. Ela se opõe ao senso comum, ela não aceita o senso comum, mas difere da ciência quanto ao objeto. Ela é um campo do saber humano desenvolvido na Grécia e que é caracterizado pela sistemática do fundamento dos conceitos. E ela também é uma área problematizadora de conceitos e que estuda os seus significados. Ela também é crítica porque ela indaga os fundamentos, testa, ela reflete sobre a construção de conceitos e, com relação à conclusão, elas têm que se submeter à ideia a uma cadeia de argumentos coerentes e lógicos para tê-la como verdade. E com isso a gente finaliza a nossa primeira semana de Filosofia da Educação e Teoria das Ciências. Espero que vocês consigam ler, assistir a aula, ler os slides, ler os textos complementares
e responder as 15 questões que têm 3 tentativas e prevalece nota maior. Como já dito, qualquer dúvida, vocês vão lá no ícone mensageria e me perguntem que eu respondo em até 24 horas. Bons estudos e até a próxima semana.